Nós estamos recebendo hoje aqui no programa a Camila, que é enfermeira e coordenadora do CAPS, a Denise, psicóloga do CAPS Paraíso, a Daiane, psicóloga e coordenadora do CAPS Girassol, e o Dr. Arthur, médico psiquiatra do ambulatório municipal. Eles estão aqui para a gente debater sobre o Setembro Amarelo. Só para você ter uma ideia, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. No entanto, 90% dos casos de suicídio podem ser totalmente evitados. A primeira medida preventiva para evitar o suicídio é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações sobre este tema. 32 brasileiros morrem, atenção no que eu vou dizer agora, 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. O maior número de mortes por suicídio atualmente tem sido na faixa etária de 15 a 25 anos. Doutor, isso é revoltante ao mesmo tempo e é preocupante. De 15 a 25 anos, pessoas tentam tirar a própria vida. Boa tarde, doutor Arthur, é um prazer inenarrável recebê-lo. Boa tarde, Valdeir. Boa tarde a todos aqui no estúdio, os telespectadores. Sem dúvida, né? É um problema muito preocupante que merece toda a nossa atenção. Queria agradecer o convite para a gente poder estar aqui para falar desse tema tão importante nesse dia de hoje. Prazer é todo nosso. Camila, coordenadora do CAPS também, boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde. Obrigada, Valdeir, pela oportunidade, né? A toda a direção da TV, por ter dado essa oportunidade mesmo da gente estar falando um pouquinho a respeito. A Daiane também está aqui, vai dar uma boa tarde. A Daiane, que é psicóloga e coordenadora do CAPS Girassol. Isso. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo jóia. Boa tarde. Queria agradecer também a oportunidade, né, da gente estar aqui quebrando o tabu sobre o suicídio. E tem que quebrar mesmo. Tem que quebrar. E conosco a Denise, que é psicóloga do CAPS Paraíso. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Tudo jóia, Valdeir. Obrigada, viu, mais uma vez pelo convite. E legal estar abrindo esse espaço para a gente falar de um tema tão delicado, né, que até muito tempo foi abafado, na verdade. Eu acho que é importante, como você mesmo disse, a gente falar bastante a respeito. Muito bem. E do outro lado da tela está você, telespectador, e você, telespectadora, você que está passando por algum problema na sua própria vida ou até mesmo dentro de casa, você pode ligar no 3531-7273 e deixar a sua pergunta. Bom, a gente já começa falando com o doutor. Algumas perguntas chegaram aqui. A Camila esteve aqui com a Lívia na última terça-feira, foi isso? Na última terça-feira, e pediram para o telespectador deixar algumas perguntas. Então a gente vai tentar aqui fazer todas as perguntas. O tempo de televisão é muito curto. Bom, Setembro Amarelo, falando abertamente sobre prevenção ao suicídio. Doutor, a gente começa com o senhor aí. Eu queria que o senhor falasse para nós o que leva uma pessoa ao autoextermínio, ou seja, ao suicídio. Acho que é muito importante a gente esclarecer isso, né? E entender que a pessoa está passando por um processo de doença, né? Não é uma coisa natural que a pessoa venha pensar em suicídio. Então é uma pessoa que está adoecida de alguma forma e que aos poucos vai perdendo a esperança de que pode voltar a se sentir bem um dia, de que pode voltar a ficar tranquilo, a ficar em paz. Então é um processo que vai se estendendo por muito tempo, né? O suicídio é a via final, né? A efetivação do suicídio. Mas o pensamento de suicídio é parte de um processo de adoecimento, né? Então é importante que as pessoas estejam muito cientes disso e que procurem ajuda. Porque a pessoa normal não vai fazer uma barbaridade dessa, acabar com a própria vida, não, doutor? Eu acho que é interessante a gente falar disso também. Todo mundo está sujeito a passar por esse tipo de situação, todos nós, né? Então, é um tema que pode atingir a qualquer um, né? E aí, a pessoa adoecida pode chegar a cometer o suicídio. A pessoa que está sadia, geralmente ela não tem esse tipo de pensamento. Por isso o nosso foco no cuidado, né? Na ajuda e na atenção profissional.
Doutor Arthur, a pessoa tá bem, tá brincando num dia, no outro dia, isso pode desencadear? Seria uma cápsula que explode na pessoa e leva a pessoa à depressão, a não ter mais vontade de viver, não ter graça com nada? Isso tem sido muito frequente, né? A gente vê pacientes que, num determinado momento, estão bem, né? E que logo no dia seguinte ou dali um tempo podem desenvolver um sofrimento agudo, ou que já vinha experimentando há muito tempo, mas que depois começa a tomar essa forma, né? Dessa desesperança, desse desalento, e que pode levar até a pensar numa alternativa para acabar com o sofrimento, que é tentar o suicídio. Nesse mundo turbulento que nós estamos vendo, doutor Arthur, a tecnologia, Facebook, WhatsApp, muitas informações de uma maneira muito ágil, isso também leva a pessoa a ter uma pane cerebral, pode-se dizer assim, e levar ao, poxa, não estou acompanhando, parece que eu estou ficando meio atrasado, pode levar também a pessoa assim? Acredito que sim, Valdir. Eu acho que o importante é que da gente falar é que as relações humanas estão se fragilizando, né? E isso é muito importante quando a gente for falar de prevenção, né? Então, esse mundo cheio de tecnologia, de rede social, cada vez menos se tem um olhar para o outro, para quem está do lado, numa relação íntima, ou muitas vezes numa relação de trabalho, né? Então, sem dúvida, essa fragilização das relações, estão cada vez mais superficiais, podem trazer muito sofrimento para a pessoa, né? E levar ela, eventualmente, a pensar em cometer suicídio. Muito bem, deixa eu falar agora com a Camila. Camila que está nessa campanha à frente do CAPES, fazendo palestras, orientações e alertas. Camila, você visitou várias escolas, vários alunos, e o que me deixou muito preocupado aqui é que de 15 a 25 anos, pessoas jovens estão tirando a própria vida. Como que você analisou e você observou os alunos nas escolas quando você chegou com esse tema que realmente é bombástico? Então, a gente observou, né, assim, até foi eu, a equipe do CAPES Paraíso e do CAPES Girassol, né, a Daiane também tomou frente disso, junto com a nossa equipe. E assim, a gente viu assim que os alunos, eles estão tendo essa necessidade mesmo de saber a respeito do tema, essa necessidade da gente dar abertura para ser falado, né? Então, assim, eu falo assim, quando a gente terminava as palestras, vários alunos já estavam aguardando a gente para conversar, para pedir orientação, né? Então, assim, a gente ficou até bastante assim preocupado, porque eles estão sem meios de buscar ajuda, né? Então, assim, às vezes não conseguem conversar dentro de casa, né? Alguns professores conversaram com a gente e falaram assim que eles têm procurado os próprios professores, mas às vezes os professores também não sabiam o que fazer, né? Então, assim, tem uma procura muito grande e a gente assim viu que esse foi o pontapé inicial, que a gente vai ter que continuar esse trabalho nas escolas, porque a necessidade deles está sendo muito grande. E vocês observaram se os alunos ali ficaram bem atentos e ao mesmo tempo pensavam, poxa vida, eu estou parecendo com o que ela está dizendo? Com isso certeza. Chegou a acontecer? Vocês observaram isso? Aconteceu, teve assim vários alunos que se identificaram bastante com o tema, né? Então, assim, às vezes durante a palestra a gente tinha que se reorganizar para ir acolher um dos alunos, né? Porque eles se identificaram sim e viram que estavam precisando de ajuda. Muito bem, deixa eu falar agora com a Daiane. A Daiane, que é psicóloga coordenadora do CAPES Girassol. Tá chegando uma pergunta pra gente aqui, Daiane. É da Giovana. Em casos de depressão, como a família e o psicólogo podem ajudar? Sim, eu penso que com relação à depressão, que muitas vezes está relacionada, né, aos casos de suicídio, como o doutor Arthur falou, né, todo um processo, né, as coisas não acontecem da noite para o dia, né, é um processo de adoecimento que a pessoa está vivendo, né. Então, eu penso que a família, os profissionais, a primeira coisa é ter uma postura de não julgamento, não julgar essa pessoa, né, com aquele olhar moralista de, nossa, isso é errado, né, olha só o que você está fazendo, mas pelo contrário, ter uma postura aberta de acolhimento, de mostrar que existem locais onde ela pode buscar ajuda, que a família está junto, que o profissional está junto. Então, acho que o mais importante, né, quando a gente percebe que tem uma pessoa com risco, é que a gente tenha esse olhar mais acolhedor, mais aberto,
e não uma postura de crítica, de julgamento. Deixa eu falar agora aqui com a Denise. Denise, chegando pergunta do telespectador ou da telespectadora. Essa aqui é de uma telespectadora, eu não vou aqui até colocar o nome. Ela está perguntando o seguinte: o que quer dizer para pessoas que acham que isso, a depressão ou falar que vai suicidar, é uma frescura e até falta de Deus? Valdeir, tem muito interessante, né, meninas, essa pergunta, porque foi uma dos temas, dos mitos, como a Daiane já disse, que a gente procurou reforçar bastante nas escolas. Na verdade, pessoal, a depressão, ela não é uma simples tristeza, né, de perder um ente querido, enfim, de uma briga com o filho, né, que você fica triste. A depressão, como a doutora já disse, é uma doença, né, e quando a pessoa está realmente deprimida, né, ela pensa mesmo, as coisas perdem o sentido, então ela não tem vontade mesmo de viver. Né? Então, chegar e falar, olha, isso é falta de Deus, né? Isso é coisa de pessoa que não tem o que fazer, é totalmente errado. Né? A pessoa está em sofrimento, sim. E às vezes até me desculpa te cortar, Imagina. mas aproveitando, até a presença de mudar de religião, não? Muda de religião, vai em tal religião assim, Sim. que você melhora. A sua não é boa o bastante, às vezes, né? Na verdade, a maioria das pessoas, até quando chega aos CAPS, dentro da nossa triagem, uma das perguntas que faz parte mesmo é a religião da pessoa, porque isso é importante. Né? A gente sabe que a pessoa ter uma religião ajuda muito, principalmente no tratamento, né? na recuperação desse paciente. Então, não é falta de Deus muitas vezes, pelo contrário. Né? Isso faz, na verdade, com que a pessoa até vá mesmo perdendo a fé, enfim, mas não é falta de Deus, não é uma coisa de pessoas desocupadas, pelo contrário. As pessoas estão em sofrimento, isso é uma doença e precisa ser tratada. Né? Muito bem. A gente volta a falar com a Camila. Camila, em que momento que a pessoa percebe que ela ou alguém da família precisa de ajuda, e no caso, o CAPS? Então, a gente fala que assim, são alguns sinais de alerta, né? Eu falo, os familiares têm que prestar bastante atenção e às vezes, assim, pequenas frases, né? Eu falo de desesperança, né? Então, às vezes a pessoa achar que a vida não tem mais sentido, né? Os sentimentos de menos-valia, né? Que é muito comum. Então, assim, são pequenos sinais de alerta que eu falo que a própria pessoa, mas assim, às vezes ela vai ter um pouco de dificuldade de identificar isso. Então, assim, às vezes os familiares que vão ter mais esse olhar, devem ter esse olhar mesmo, não achar que é frescura, não achar que está querendo chamar atenção e orientar mesmo a buscar ajuda. Ou simplesmente também, às vezes, simplesmente ouvir, acolher essa pessoa, que isso pode acontecer dentro de casa, né? E posteriormente buscar novas ajudas. Doutor, nós recebemos aqui na página do Jogo Aberto TV Sudoeste uma pessoa dizendo o seguinte aqui: infelizmente a minha mãe suicidou com 43 anos de idade. Numa situação dessa, a família também precisa de um apoio e de um atendimento de profissional quando o caso acontece dentro da própria casa? Sem dúvida, Valdeir. Eu acho que a atenção é para todo mundo, né? Para a pessoa que está em sofrimento, que está adoecida, para o familiar que sem dúvida fica muito abalado de estar vivenciando uma situação de sofrimento muito intensa na família. Então, essa ajuda, esse cuidado, essa atenção que a gente se esforça em dar é para todos, tá? Vem muito também, acaba acontecendo, das pessoas se sentirem incompreendidas pelos familiares, né? E muitas vezes não é desinteresse, não é maldade, não é só preconceito, é que a pessoa às vezes não dá conta de ver alguém da família sofrendo tanto. Então não dá conta nem de acreditar que está acontecendo, né? Por isso que é importante, em todas as situações, encontrar apoios, né? E aí que entra o profissional, entra o vizinho, entra o pessoal da religião, entra o pessoal muitas vezes do trabalho. Então o mais importante é buscar redes de apoio, locais para se apoiar, para poder ser ajudado, né? Doutor, quais seriam os sinais de alerta? Uma pessoa que está em depressão e pessoa que pensa no autoextermínio. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas verbalizam, né? Então, por exemplo, você percebe que tem alguém próximo de você que está deixando de fazer as coisas que gosta, né? Ou que está deixando de se envolver com obrigações, está faltando muito ao trabalho, ou está muito irritada além da conta, né? Então, isso é sinal de sofrimento.
Acho que o adequado aí, o correto a se fazer, é tentar se aproximar, tentar perguntar, o que está acontecendo, né? Posso te ajudar de alguma forma, né? Porque sofrimento humano é universal, todo mundo tem, né? Então, quando você mostra para a pessoa que você também é humano, a chance dela se abrir contigo é muito maior, né? Então, acho que essa é a ideia, né? De poder estar junto, da gente poder se ajudar. Doutor, agora a pessoa tem que procurar, se ela, poxa, não tô tendo graça para mais nada, eu tô assim, tô de um jeito, tô de outro. Ela mesma tem que dar o primeiro passo e procurar uma ajuda. Sim, sim. É muito importante isso, né? Acho que é importante todo mundo estar ciente disso, né? Que existe essa ajuda. Muitas vezes um processo de sofrimento para a pessoa é levado como um fracasso pessoal. Eu não presto para nada na vida, não tô dando conta de fazer o que eu planejei, sou decepção da minha família. Pelo contrário, né? Pelo contrário, precisa de encontrar ajuda para ser cuidada, para ser tratada da maneira adequada, para voltar a tocar a vida bem, né? Então é simples assim, precisa de ajuda, precisa de tratamento como qualquer outra questão médica. Agora, e para aquelas pessoas, doutor Arthur, que pensa que é uma frescura? Isso é frescura, vai trabalhar, vai procurar o que fazer. A pessoa às vezes não entende que a pessoa adoeceu. E aí, numa situação dessa? Isso é muito comum também, inclusive em pessoas que estão num processo de sofrimento atual, né? Eu converso muito com um paciente que está deprimido e que eles falam, puxa vida, né? Eu achava que era falta de amigo, que era falta de ocupação, e agora está acontecendo comigo, agora eu vejo o quanto que eu fui ignorante, né? Então a tentativa que a gente faz é de sensibilizar, né? Sensibilizar para isso que é universal, que é o sofrimento humano, né? Que pode acontecer, está acontecendo com todo mundo direto. Às vezes o sofrimento vira uma doença, né? E aí sim precisa de mais atenção, né? Então não é frescura, é relevante e merece toda a atenção, né? Pensamento de suicídio é uma urgência, né? É para hoje, tá? Correr atrás disso. Doutor Arthur, os pais precisam ficar alerta com os filhos hoje nesse mundo capitalista, materialista, consumista, enfim, as pessoas querem saber só de ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo e esquece o principal tesouro que é dentro de casa e às vezes não olha como que o filho tá organizando na vida, a filha tá organizando na vida, como que tá a vida do filho lá fora, a vida da filha dentro de casa. É importante esse alerta também para os pais, doutor? Olha, sem dúvida, Valdir. Recentemente saiu uma pesquisa falando que a letalidade dos suicídios em crianças aumentou muito. O que quer dizer isso? Que as crianças estão tentando suicídio e estão conseguindo, né? Hoje em dia você tem muito acesso à informação. Então, as crianças têm na internet meios, né, para descobrir o que fazer para tirar a própria vida. Então, o pai precisa estar atento para a questão do suicídio, mas isso que você falou é muito relevante, né? Tá presente, né? Isso a sociedade atual está perdendo a presença da família, então a proximidade afetiva. Então isso precisa ser resgatado, né? Falar de suicídio é falar da ponta do iceberg, né? Mas eu acho que não só um setembro amarelo que vem, mas que vem um ano todo amarelo e que a gente possa cultivar essa proximidade nas relações. A pergunta que chega aqui, quem tem transtorno bipolar pode cometer suicídio? Sem dúvida. Como eu falei no começo, qualquer pessoa pode desenvolver algum transtorno e pode cometer suicídio, né? Mas no transtorno bipolar, dentro das patologias, ela é em que as pessoas cometem mais suicídio dentre todas. Então, quem conhece alguém que tem transtorno bipolar ou quem tem transtorno bipolar precisa estar sempre atento e ser bem cuidado. Muito bem, Camila, eu vou fazer algumas perguntas rapidinho. Nós temos aí menos de 4 minutos com o programa. Uma telespectadora está perguntando, em caso de suicídio pode influenciar outras pessoas quando se fala em suicídio? Com certeza. Estudos dizem que, assim, geralmente de 5 a 6 pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né, que cometeu suicídio, são afetadas também, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante atenção, como o Dr. Arthur falou, né? Então, assim, é o apoio à pessoa, à família, né? Então, assim, porque envolve, sim, várias outras pessoas que estão por perto. Muito bem, Daiane,
Outra pergunta que chega aqui: filmes, novelas, séries podem influenciar o suicídio? Então, isso é uma questão bastante polêmica, né, que tem vários viés, vários olhares, né, com relação a isso. A gente vê que, assim, as pessoas que estão em um sofrimento psíquico severo, que estão passando, né, por alguns problemas aí de ordem, né, emocional, que já tem uma predisposição a ter essa questão, né, de pensamentos de morte, a gente acredita que, às vezes, pode ter algum efeito negativo nisso, sim. Só que o que a gente tem visto é que os filmes, as séries que têm surgido assim sobre o tema, elas podem ser usadas, né, para o lado positivo, que é o que a gente viu nas escolas, o quanto que os adolescentes assistem séries cujo tema é o suicídio ou outros temas também típicos da adolescência, né, como homofobia, preconceito, bullying. Então, o que a gente vê é que muitas vezes as séries, os filmes, eles vêm para quebrar também esse tabu e da importância da gente falar sobre isso. Então, é muito importante que os pais estejam atentos, né, ao que os filhos estão assistindo e ter um diálogo sobre isso. Porque, às vezes, através disso, ele vai falar de algum pensamento que ele está. Então, é muito importante a família estar o mais presente possível. Muito bem. É melhor ter atenção, prevenir do que remediar, né? Deixa eu fazer agora para a Denise. Denise, uma outra pergunta que chega aqui: um relacionamento abusivo com violência contra a mulher, contra o homem, contra as crianças, pode acarretar o suicídio? Com certeza, Valdeir, a gente tem visto até isso muito nas escolas. Os adolescentes procuram, né, no final, a gente para falar sobre isso, né? Então, trabalho, escola, os relacionamentos afetivos, né, sejam eles amorosos ou não, enfim, influenciam muito, né? Principalmente os abusivos. Então, a pessoa já está insegura, ela já está deprimida muitas vezes. Então, o fato das pessoas que estão por perto, né, não valorizar essa pessoa, não aceitar, não... por exemplo, até nos casos de homossexualidade, enfim, isso pesa muito, né? Então tende a intensificar o sofrimento daquela pessoa, que a primeira coisa que vem à cabeça mesmo é: eu vou acabar com isso, eu vou acabar com esse sofrimento. E aí vem os cortes, né, que a gente fala que são a automutilação, enfim, e todo o resto. Então isso implica, sim, e muito, né? A questão das pessoas se valorizarem mais, né, se respeitarem até para serem mais respeitadas, né? E aí entra o nosso papel, que é a pessoa voltar a ter qualidade de vida, ver que tem alternativa, que dá para ser diferente, que não precisa continuar sendo como já está, né? Por isso que a gente está mesmo aqui. Isso que a gente queria alertar a todos. E alertá-lo de uma forma dinâmica. Parabéns. Camila, a campanha continua. Vocês vão até quando que esse Setembro Azul? Já que o setembro termina esse final de semana. Amarelo, Setembro perdão. amarela. Então, a gente já Eu tô vendo terminou. que muita gente saiu do amarelo e agora está com o mundo azul, né? De esperança, alegre. Com certeza. A gente terminou, né, hoje nas escolas. A gente estava até comentando aqui que, assim, a gente fez esse trabalho com mais de 70 turmas de alunos do ensino médio, né? Então, assim, a gente queria agradecer muito também às duas equipes, né, do CAPS Paraíso e do CAPS Girassol, porque, assim, foram mais de 3.000 alunos que a gente conseguiu passar um pouquinho esse recado, né, essas orientações. Então, assim, agora a campanha, né, as escolas vão selecionar os vídeos amanhã, tá? E a semana que vem a gente vem para mostrar esses vídeos, mostrar algo a respeito da valorização da vida mesmo. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? Daiane, o que você tem a dizer a tantas pessoas que estão nos acompanhando para que fica e tenha um alerta aí? Eu acho que é muito importante estar sempre alerta, sempre observando, sempre conversando. Como o Dr. Arthur falou, o diálogo, né, deve vir em primeiro lugar. Então, o que eu tenho para deixar assim de mensagem é diálogo, né? Converse com seu filho, converse com as pessoas da sua casa, né? Vamos deixar um pouquinho de lado as redes sociais, os celulares, e vamos ter mais contato afetivo. Muito bem. Você, Denise? Até complementando, até porque, Valdeir, quando as crianças, os adolescentes, os adultos chegam adoecidos até nós, né, as tentativas de suicídio, enfim, isso já está, como o doutor disse, é o pico, né, na verdade, do iceberg. Só que, na verdade, isso já vem aí acontecendo já faz bastante tempo. Então,
os pais, os amigos, os professores vão reparar as mudanças de comportamento, de humor, né? Isso vai identificar e fazer com que chegue a gente a tempo, né, disso ocorrer. Então, fiquem atentos. Alteração de humor, de comportamento, a gente conhece quem a gente ama, né, Wander? Com certeza. Então, acho que isso faz a diferença. A gente quer salvar essas pessoas, né? Maravilha. Obrigado, doutor. Obrigado ao senhor também. O que o senhor tem a dizer às pessoas que estão nos acompanhando? Principalmente você que às vezes está em depressão, o mundo parece que não serve mais para você. O que o senhor teria a dizer a essas pessoas para procurar vocês profissionais da área? Eu acho que a minha mensagem agora eu quero falar para quem está passando por esse momento de sofrimento e está pensando que de repente isso seja uma boa alternativa, tirar a própria vida, né? E com certeza isso que você está passando é uma fase, não é para sempre, tá? Por mais que muitas vezes pareça difícil acreditar que vai ter um depois, mas tem. Então procura ajuda, vai atrás, se cuida. Existe um lugar para você. É isso. Muito obrigado a vocês pela presença. Tá aí hoje o tema Setembro Amarelo, falando abertamente sobre a prevenção ao suicídio.